Trono de Vidro, capítulo 34. Selena estava sentada à janela do quarto, vendo a neve dançar no ar noturno. Neemia há muito retornara a seus aposentos, lágrimas secas e ombros empinados novamente. O relógio bateu 23 horas, e Selena se espreguiçou, interrompendo o movimento ao sentir dor na região do estômago. Ela se curvou, concentrando-se na respiração, e esperou que as cólicas passassem. Já estava assim há mais de uma hora. Selena puxou o cobertor e o apertou em volta do corpo, sentindo que o calor da lareira não chegava direito onde ela estava na janela. Felizmente, Filipa entrou no quarto, trazendo chá. Aqui, menina, disse ela. Isso vai ajudar. A criada pôs o chá na mesa ao lado da assassina e repousou a mão na poltrona. Uma tristeza o que houve com os rebeldes de Liyue, comentou ela, baixo o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. Nem consigo imaginar o que a princesa está passando. Selena sentiu a raiva morder junto à dor no estômago. Mas ela tem sorte de ter uma amiga como você. Selena tocou a mão de Filipa. Obrigada. A assassina pegou a xícara, que estava quente demais, e quase deixou cair no colo. Cuidado! Comentou Filipa, rindo. Não sabia que assassinas podiam ser desastradas. Você precisa de alguma coisa, é só me chamar. Tenho muita experiência com cólicas. Filipa acariciou os cabelos de Selena e saiu. A assassina teria agradecido outra vez, mas outra onda de cólica tomou conta dela, e Selena se curvou enquanto a porta se fechava. O peso recuperado nos últimos 3 meses e meio permitiu que o seu ciclo menstrual retornasse, depois que a temporada de quase inanição em Endovier o havia interrompido. Selena gemeu. Como ela conseguiria treinar assim? O duelo aconteceria dali a 4 semanas. Os flocos de neve cintilavam do outro lado dos painéis de vidro da janela, rodopiando e ondulando ao cair no chão. Uma valsa além da compreensão humana. Como Helena esperava que a jovem derrotasse algum mal no castelo? Quando havia tanto mal lá fora? O que era aquilo se comparado ao que estava acontecendo em outros reinos? Locais tão próximos quanto Endovier e Cálcula. A porta do quarto se abriu, e alguém se aproximou. Eu soube de Neemia. Era Kael. O que você... Não é muito tarde para estar aqui? Perguntou Selena, cobrindo-se mais com os lençóis. Você está doente? Estou indisposta. Por causa do que houve com os rebeldes? Será que ele não percebia? Selena fez uma careta. Não, eu realmente não estou me sentindo bem. Eu também fiquei doente com isso, murmurou Kael, encarando o assoalho. Essa história toda, e depois de ver Endovier... Ele esfregou o rosto, como se conseguisse apagar as lembranças. 500 pessoas, sussurrou o capitão. Espantada com o que Kael admitia, Selena só conseguiu observar. Escute, começou ele, andando pelo quarto. Eu sei que às vezes não trato você direito, e sei que você reclama disso com Dorian, mas... Kael se voltou para a jovem. Foi bom você ter feito amizade com a princesa, e aprecio sua honestidade e amizade incondicional para com ela. Eu sei que há boatos sobre uma conexão de Neemia com os rebeldes em Liyue, mas gosto de pensar que, se meu país fosse conquistado, eu também não pararia por nada até devolver a liberdade do meu povo. Selena teria respondido algo, não fosse pela dor que sentia na base da espinha e pelos movimentos nauseantes do estômago. Talvez, começou ele, olhando pela janela. Talvez eu estivesse errado. O mundo começou a girar e se inclinar, e Selena fechou os olhos. Ela sempre tivera cólicas terríveis, geralmente acompanhadas de enjoo. Mas ela não iria vomitar. Agora não. Kael! Começou Selena, e levou a mão à boca, enquanto a náusea ficava mais forte e tomava conta dela. O que acontece é que me orgulho muito do meu trabalho, continuou ele. Kael! Repetiu Selena. Ah, ela ia vomitar. E você é assassina de Adarlan. Mas eu estava me perguntando se você não gostaria de... Kael! Avisou ela. Quando o capitão virou, Selena vomitou no chão. Ele fez um som de repulsa e pulou para trás. Lágrimas assomaram nos olhos da assassina, conforme o gosto amargo tomava conta de sua boca. Ela ficou curvada sobre os joelhos, enquanto saliva e bile pingavam no chão. Você está... Por Weird, você está doente mesmo, não é? Ele chamou uma serva e ajudou Selena a se levantar da poltrona. O mundo estava mais claro. O que ele estava perguntando?
Venha. Vou colocá-la na cama. Não estou doente assim, gemeu Selena. Kayle assentou na cama, removeu o cobertor. Uma serva entrou, fez uma careta ao ver a sujeira no chão e chamou ajuda. Selena sentiu o rosto quente a ponto de derreter. Ai, seu imbecil. Meu ciclo menstrual finalmente voltou. O rosto de Kayle ficou igual ao dela. O capitão se afastou, passando a mão pelo cabelo castanho. Então vou me retirar, gaguejou ele, e se curvou para sair. Selena ergueu a sobrancelha e, apesar da dor, sorriu enquanto Kayle saía da sala o mais rápido que os pés conseguiam carregá-lo sem correr, tropeçando de leve no umbral da porta ao sair. Selena olhou para as criadas limpando. Eu sinto muito, começou ela, mas as moças a tranquilizaram com os gestos. Envergonhada e dolorida, a assassina subiu mais na cama e se aninhou entre os lençóis, esperando que o sono não demorasse. Mas o sono não vinha, e, algum tempo depois, a porta se abriu novamente e alguém riu. Encontrei Kayle e ele me falou do seu problema. Eu imaginava que um homem na profissão dele não seria tão fresco para esses assuntos, especialmente depois de ter examinado tantos cadáveres. Selena abriu um olho e franziu o senho enquanto Dorian sentava na cama. Estou num estado deplorável de agonia absoluta e não posso ser incomodada. Não pode ser tão ruim, respondeu o príncipe, e pegou um deck de cartas do colete. Quer jogar? Eu já disse que não estou bem. Você parece bem para mim. Ele embaralhou o deck com habilidade. Só uma partida. Você não paga pessoas para entreterem você? Dorian sorriu, cortando o deck. Você devia ficar honrada com a minha companhia. Eu ficaria honrada se você saísse. Para alguém que depende da minha boa vontade, você é bem ousada. Ousada? Eu nem comecei ainda. Deitada de lado, Selena encostou os joelhos no peito. Ele riu e guardou o deck de cartas. Seu novo companheiro canino está indo bem, se quer saber. Selena gemeu no travesseiro. Vá embora, estou com vontade de morrer. Belas donzelas não deveriam morrer sozinhas, respondeu o príncipe e pousou a mão sobre a dela. Você quer que eu leia para você nos seus últimos instantes? Que história prefere? Selena puxou a mão de volta rapidamente. Que tal a história do príncipe idiota que não deixa a assassina em paz? Ah, eu adoro essa. Tem um final feliz ótimo também. Ora, a assassina só estava fingindo estar doente para conseguir a atenção do príncipe. Quem é que poderia ter imaginado? Que garota esperta. E a cena no quarto é tão bela. Vale a pena ler. Eles não param de trocar gracejos. Fora, fora, fora! Deixe-me em paz. Vá cortejar outra pessoa. Selena pegou um livro e o arremessou na direção do príncipe. Ele o apanhou antes que acertasse seu nariz. Os olhos dela se regalaram. Eu não quis. Isso não foi um ataque. Foi só brincadeira. Eu não quis machucá-lo de verdade, Vossa Alteza, disse ela, atrapalhadamente. Sim, eu esperaria que a assassina de Ardalan fosse... Sim, eu esperaria que a assassina de Ardalan fosse me atacar de um modo mais digno. Pelo menos com uma espada ou uma faca de preferência, não pelas costas. Selena apertou a barriga e se curvou. Às vezes odiava ser mulher. É Dorian, aliás, não Vossa Alteza. Está bem. Diga. Diga o quê? Diga meu nome. Diga. Está bem, Dorian. Ela revirou os olhos. Se é do agrado de Vossa Reverendíssima Magnanimidade, eu chamarei pelo primeiro nome. Reverendíssima Magnanimidade? Acho que gostei disso. O vulto de um sorriso apareceu no rosto dela, e Dorian olhou para o livro. Esse não é um dos livros que eu enviei para você. Eu nem tenho livros assim. Ela riu fracamente, e pegou o chá que a serva havia levado. É claro que não, Dorian. Eu pedi para uma aia que trouxesse essa cópia hoje. Paixões ao pôr do sol. Leu o príncipe, e abriu o livro em uma página aleatória. Suas mãos acariciaram gentilmente a pele macia e cor de mármore dos seios. Os olhos dele se arregalaram. Puro weird! Você lê mesmo essa porcaria? O que aconteceu com símbolos de poder e a cultura e os costumes de Eliwi? Selena terminou de beber, e o chá de gengibre acalmou seu estômago. Você pode pegar emprestado quando eu terminar. Se você ler, sua experiência literária estará completa. E, acrescentou ela com um sorriso malicioso,
Talvez você encontre nele algumas ideias de coisas para fazer com as suas amigas. Dorian bufou irritado. Eu não vou ler isso. Selena tomou o livro das mãos dele e recostou-se. Acho que você é igual a Cale, então. Cale? Perguntou ele, caindo na armadilha. Você pediu a Cale para ler isso? Ele se recusou, é claro, mentiu a jovem. Disse que não era certo ler coisas assim se fosse eu quem emprestasse. Dorian tomou o livro das mãos de Selena. Dê-me isso, mulher demônio. Não vou permitir que você nos faça competir um com o outro. O príncipe olhou mais uma vez para o romance. Depois o virou para esconder o título. Ela sorriu e voltou a observar a neve que caía. Estava bastante frio agora, e nem o fogo conseguia aquecer as rajadas de vento que sopravam pelas frestas das portas da sacada. Selena sentiu que Dorian observava, e não da maneira cautelosa como Cale fazia às vezes. Em vez disso, Dorian parecia observá-la, por gostar de observá-la, e Selena gostava de observá-lo também. Dorian não percebeu que estava fascinado por ela até Selena se empertigar e perguntar: O que você está olhando? Você é linda, respondeu Dorian, sem pensar. Não seja estúpido. Eu a ofendi? O sangue bombeava em suas veias em um ritmo estranho. Não, respondeu ela, e olhou rapidamente na direção da janela. Dorian viu as bochechas da assassina ficando mais e mais coradas. Era a primeira vez, a não ser por Caltem, que ele conhecia uma mulher bonita por tanto tempo sem cortejá-la. E o príncipe já não podia negar que ardia para conhecer os lábios de Selena, o cheiro de sua pele nua ou como ela reagiria aos toques de seus dedos pelo corpo. A semana que precedia Yule era uma época de relaxamento, de celebrar os prazeres da carne que aquecem as noites de inverno. As mulheres deixavam os cabelos soltos, algumas nem usavam espartilho. Era um feriado para se banquetear com os frutos da colheita e da carne. Naturalmente, Dorian ansiava por essa época todos os anos. Mas agora ele tinha uma sensação pesada no estômago. Como poderia celebrar com as notícias recentes de que os soldados de seu pai tinham feito com os rebeldes de Liyue? Ele não tinha poupado uma única vida. 500 pessoas, todas mortas. Como poderia encarar Neemia novamente? E como poderia um dia comandar um país cujos soldados tinham sido treinados para ter tão pouca compaixão pela vida humana? Dorian sentiu a boca seca. Selena era de Terrassen, outro país conquistado, a primeira conquista de seu pai. Era um milagre que Selena sequer reconhecesse a existência do príncipe, ou talvez ela tivesse passado tanto tempo em Adarlan que já não se importava mais. Mas Dorian não acreditava nisso. Não quando a jovem tinha 3 cicatrizes gigantes nas costas, para lembrá-la para sempre da brutalidade do rei. Algum problema? Perguntou Selena, com cuidado, mas também com curiosidade. Como se importasse? Dorian suspirou profundamente e foi até a janela, incapaz de encará-la. O vidro estava frio ao toque e ele ficou vendo os flocos de neve caindo no chão. Você deve me odiar, murmurou o príncipe. E a corte também, por nossa frivolidade e frieza, quando tantas coisas horríveis estão acontecendo fora da cidade. Eu soube dos rebeldes chacinados, e estou envergonhado, confessou ele, encostando a cabeça contra a janela. Dorian ouviu quando Selena se levantou da cama e desabou na poltrona. As palavras saíam em torrente, uma depois da outra, e ele não conseguia parar. Eu sei porque é tão fácil para você matar meu povo, e eu não a culpo por isso. Dorian, falou Selena, gentilmente. O mundo lá fora estava escuro. Eu sei que você jamais me dirá, continuou ele, expressando o que queria dizer há muito tempo. Mas sei que algo horrível aconteceu quando você era jovem. Algo que talvez meu pai tenha feito. Você tem direito de odiar Adarlan por tomar o controle de Terrassen, por ter tomado todos os outros países e o país de sua amiga. O príncipe engoliu em seco, sentindo os olhos ardendo. Você não vai acreditar em mim. Mas eu não quero fazer parte disso. Não posso me chamar de homem quando permito que meu pai encoraje atrocidades imperdoáveis como essa. Mesmo se eu pedisse clemência para os reinos conquistados, ele não me escutaria. Não neste mundo. Eu só escolhi você para ser minha campeã, pois sabia que isso irritaria meu pai. Selena balançou a cabeça, mas Dorian continuou. Se eu tivesse me recusado a patrocinar de um campeão, meu pai teria visto isso como uma afronta.
e eu ainda não sou o homem suficiente para enfrentá-lo abertamente. Assim, escolhi a assassina de Aderlan para ser minha campeã, porque a escolha da campeã era a única escolha que eu tinha. Sim, agora estava tudo claro. A vida não devia ser assim, disse ele, e os olhos dos dois se encontraram quando Dorian fez um amplo gesto para o quarto. E o mundo não deveria ser assim. A assassina ficou quieta, ouvindo as batidas do próprio coração, e então falou. Eu não odeio você, disse Selena, e a voz era um pouco mais que um sussurro. O príncipe desabou na cadeira à frente dela e apoiou a cabeça na mão. Ele parecia bastante solitário. Eu não acho que você seja como eles. Eu sinto muito se magoei você. Falo de brincadeira na maior parte do tempo. Me magoar? Exclamou Dorian. Você não me magoou. Você só deixou as coisas um pouco mais divertidas. Selena inclinou a cabeça. Só um pouco? Ou pouco mais que isso, talvez. Dorian esticou as pernas. Ah, se você pudesse ir ao baile de Yuli comigo, agradeça por não poder ir. Por que não posso ir? O que é o baile de Yuli? Dorian grunhiu, envergonhado. Não é nada demais. Só um baile de máscaras que acontece na época de Yuli. E eu acho que você sabe muito bem por que você não pode ir. Você e Kayle realmente adoram arruinar minhas chances de diversão, não é? Eu gosto de festas. Quando você for a campeã, poderá ir a quantos bailes quiser. Selena fez uma careta. Dorian queria dizer que, se pudesse, a teria convidado. Que queria passar mais tempo junto dela. Que pensava em Selena quando estavam separados. Mas ele sabia que a assassina riria disso. O relógio bateu 00:30. Melhor eu ir, disse ele, espreguiçando-se. Tenho um dia repleto de reuniões amanhã, e acho que o Duque Perrington não vai gostar se eu estiver desmoronando de sono. Selena deu um risinho. Apresente meus cumprimentos ao Duque. De modo algum esquecera o modo como o Duque a tratara no primeiro dia em Dovier. Dorian também não, e imaginar o Duque tratando-a daquele jeito outra vez o faria arder em fúria. Sem pensar, ele se inclinou e beijou o rosto da assassina. Selena retesou o corpo quando os lábios do príncipe tocaram-lhe a pele. E, embora o beijo tivesse sido breve, Dorian inspirou o cheiro de Selena. Afastar-se foi surpreendentemente difícil. Fique bem, Selena, disse ele. Boa noite, Dorian. Ao sair, ele se perguntou por que a jovem parecera tão triste de repente, e por que pronunciara seu nome não com ternura, mas com resignação. Selena observava o luar, que se irradiava pelo teto. Um baile de máscaras durante o Yuli. Mesmo sendo a corte mais corrupta e ostensiva de Erileia, parecia muito romântico. E, é claro, ela não poderia ir. Selena suspirou profundamente e apoiou a cabeça nas mãos. Seria isso que Kayle quisera perguntar, antes de ela vomitar? Um convite de verdade ao baile? A assassina balançou a cabeça. Não. A última coisa que ele faria seria convidá-la para um baile real. Além disso, os dois tinham coisas mais importantes para se preocupar. Como quem estaria por trás da morte dos campeões. Talvez Selena devesse ter avisado ao príncipe sobre o estranho comportamento de Caim mais cedo naquela tarde. Selena fechou os olhos e sorriu. Não conseguia pensar em um presente de Yuli melhor que encontrar Caim morto na manhã seguinte. Mas à medida que o relógio batia as horas, Selena manteve-se alerta, esperando, perguntando-se sobre a real natureza daquilo que espreitava no castelo, e sem conseguir parar de pensar nos 500 rebeldes de Elil mortos, enterrados em alguma cova rasa. Trono de Vidro, capítulo 35. Na noite seguinte, Kayle Westfall estava no segundo andar do castelo, olhando para o pátio. Abaixo dele, 2 vultos prosseguiam lentamente pelas sebes. O manto branco de Selena tornava fácil identificá-la, e Dorian sempre podia ser notado pelo círculo vazio ao seu redor. O capitão deveria estar lá embaixo, logo atrás deles, observando-os, para impedir que a assassina capturasse o príncipe e o usasse para fugir. A lógica e anos de treinamento gritavam para que Kayle se juntasse aos dois, mesmo com os 6 guardas que já o seguiam de perto. Selena era astuta, cruel e enganadora, mas Westfall não conseguia mover os pés. A cada dia, sentia as barreiras derretendo. Ele as deixava derreter. Por causa da risada sincera de Selena,
porque ele um dia a surpreendera dormindo com o rosto em cima de um livro, porque sabia que ela venceria. Selena era uma criminosa, um prodígio na arte de matar, uma rainha do submundo. E ainda assim, era apenas uma menina, enviada em Endovier com 17 anos. Cale se sentia enojado cada vez que pensava nisso. O capitão treinava com a guarda real desde os 17 anos, mas morava ali, tinha um teto sob a cabeça, boa comida e amigos. Dorian ainda cortejava Rosamund naquela idade, e não se importava com mais nada. Mas Selena, aos 17, fora enviada a um campo da morte, e sobrevivera. Cale não sabia se ele sobreviveria em Endovier, quanto mais nos meses de inverno. Nunca fora chicoteado, nem observara impotentemente enquanto alguém morria. Jamais passara frio ou fome. Selena sorriu de algo que Dorian disse. Ela sobrevivera em Endovier e ainda conseguia rir. Embora Cale se sentisse aterrorizado ao vê-la lá embaixo, à distância de um palmo da garganta em defesa de Dorian, o que mais amedrontava o capitão era o fato de confiar nela. E ele não sabia o que isso dizia sobre si mesmo. Selena caminhava entre as sebes, sem poder controlar o sorriso em seu rosto. Os dois caminhavam juntos, mas não juntos o suficiente para se tocar. Dorian fora até ela um pouco depois do jantar e a convidara a um passeio. De fato, o príncipe aparecera tão rapidamente depois de os servos terem limpado a mesa que Selena quase pensou que ele estivera esperando do lado de fora o tempo todo. Claro que era somente por causa do frio que a assassina queria andar de braços dados com Dorian para se aquecer. O manto branco forrado de pele mal impedia que o ar gélido a congelasse. Selena nem imaginava como Neemia reagiria a temperaturas como aquela. Mas depois que soube do destino daqueles rebeldes, a princesa passava a maior parte do tempo em seus aposentos e recusara repetidamente os convites de Selena para passearem. Tinha-se passado 3 semanas desde o último encontro de Selena com Helena, e a jovem não a vira ou ouvira, apesar das 3 provas que fizeram. A mais empolgante delas tinha sido uma corrida de obstáculos, prova na qual Selena passou apenas com alguns arranhões e ferimentos leves. Infelizmente, Pelor não se saíra tão bem e finalmente fora mandado para casa. Mas a jovem dera sorte. 3 outros competidores tinham morrido, todos encontrados em corredores esquecidos, todos mutilados até ficarem irreconhecíveis. Mesmo Selena passara a se sobressaltar com qualquer ruído estranho. Agora só havia 6 deles: Caim, Kova, Nox, um soldado e Renu, um mercenário cruel que substituíra Verin como o braço direito de Caim. Previsivelmente, a atividade preferida de Renu era provocar Selena. A jovem afastou a mente dos assassinatos quando ela e o príncipe passaram por uma fonte, e Selena percebeu que Dorian a admirava pelo canto do olho. É claro que Selena não pensara em Dorian ao escolher o belo vestido lilás que usava, nem ao se certificar de que os cabelos estavam cuidadosamente feitos, nem ao escolher luvas brancas impecáveis. E o que fazemos agora? Perguntou Dorian. Nós já passeamos 2 vezes pelo jardim. Você não tem deveres principescos para cumprir? Selena se encolheu quando uma rajada de vento gélido arrancou seu capuz e congelou suas orelhas. Ao colocar o capuz no lugar, ela notou que Dorian estava encarando sua garganta. O que foi? Perguntou a jovem, cobrindo-se com o manto. Você sempre usa esse colar, comentou Dorian. É outro presente? Embora Selena estivesse de luvas, ele olhou para a mão dela, onde ficava o anel de ametista, e o brilho fugiu de seus olhos. Não. Selena cobriu o amuleto com a mão. Encontrei na minha caixa de joias e achei bonito, seu homem insuportavelmente territorial. Parece bem antigo. Andou roubando o cofre real? O príncipe piscou, mas Selena não sentiu que era um gesto acolhedor. Não, repetiu ela, ríspida. Mesmo que um colar não fosse protegê-la do assassinato, e mesmo que Helena tivesse algum objetivo obscuro, Selena não queria tirar o colar. O pequeno objeto a confortava de alguma forma nas longas horas em que ficava acordada, encarando a porta do quarto. Dorian continuou observando a mão da assassina até que Selena a retirou da garganta. Ele estudou o colar. Quando eu era criança, costumava ler histórias sobre o nascimento de Adarlan. Gavin era meu herói. Eu devo ter lido todas as lendas sobre a guerra contra Erawan. Selena pensou. Como ele pode ser tão inteligente? Não pode ter descoberto assim tão rápido. Selena fez o melhor para parecer inocentemente interessada. E? Helena, primeira rainha de Adarlan, tinha um amuleto mágico.
Na batalha contra o Senhor das Trevas, Gavin e Helena se viram indefesos contra ele. O Senhor das Trevas estava prestes a matar a princesa quando um espírito apareceu e deu a ela o colar. Depois que Helena o colocou, Erawan não pôde machucá-la. A rainha viu o Senhor das Trevas como ele realmente era e o chamou pelo verdadeiro nome. Isso o surpreendeu tanto que Erawan se distraiu e Gavin o matou. Dorian olhou para o chão. O colar era chamado de Olho de Helena. Está perdido há séculos. Como era estranho ouvir Dorian, filho do homem que banira e proscrevera todos os vestígios de magia, falando sobre amuletos poderosos. Mesmo assim, Selena sorriu da melhor forma que pôde. E você acha que essa bijuteria é o olho? Eu achava que o amuleto já tinha virado pó a essa altura. Acho que não, objetou Dorian, esfregando vigorosamente os braços para se aquecer. Mas já vi algumas ilustrações do olho, e seu colar se parece com elas. Talvez seja uma réplica. Talvez. Selena logo encontrou outro assunto. Quando seu irmão chega? Dorian olhou para o céu. Tenho sorte. Nós recebemos uma carta essa manhã dizendo que as neves das montanhas impedem que Colin volte para casa. Ele ficará preso na escola até depois da primavera e está extremamente irritado com isso. Pobrezinha da sua mãe, disse Selena, com um meio sorriso. Ela deve enviar servos para entregar os presentes de Yule ao garoto, independentemente da tempestade. Selena não o ouviu, e embora ainda tenham conversado por mais uma hora enquanto andavam pelos jardins, a assassina não conseguia acalmar o coração. Helena deveria saber que alguém reconheceria o amuleto, e se fosse verdadeiro, o rei poderia matar Selena imediatamente, não só por usar uma relíquia de família, mas por ser uma relíquia poderosa. Mais uma vez, a assassina se perguntou quais seriam as motivações de Helena. Selena olhou do livro para a tapeçaria da parede. O baú com as gavetas continuava onde ela o enfiara, em frente à passagem. A jovem balançou a cabeça e voltou ao livro. Embora passasse os olhos pelas linhas, sequer registrava o que lia. O que Helena queria com ela? Rainhas mortas geralmente não retornavam para dar ordem aos vivos. Selena apertou o livro. E não era como se a assassina não estivesse cumprindo o comando de Helena para que vencesse. Ela teria lutado com a mesma dedicação para se tornar a campeã do rei de qualquer modo. E quanto a encontrar e derrotar o mal no castelo... Bem, essa história parecia ter algo a ver com o assassinato dos campeões. Como Selena poderia não tentar descobrir quem era o responsável? Uma porta se fechou em algum lugar dos seus aposentos. E Selena saltou, fazendo o livro voar. A jovem agarrou o castiçal de bronze ao lado da cama e se preparou para pular do colchão. Mas então apoiou o objeto de novo quando o assobio de Filipa atravessou as portas do quarto. Selena gemeu ao sair da cama quente para buscar o livro. Ele caíra embaixo da cama. Selena se ajoelhou no assoalho frio e esticou-se para alcançá-lo. A jovem não conseguia sentir o livro em parte alguma, e então decidiu pegar a vela. Selena viu o livro imediatamente, encostado contra a parede, mas quando seus dedos tatearam pela capa, a luz da vela destacou uma linha branca no assoalho sob a cama. Selena puxou o livro para si e se levantou, espantada. Suas mãos tremiam enquanto empurrava a cama. Os pés da jovem deslizavam no assoalho semi-congelado. A cama se moveu lentamente, mas por fim ela empurrou o suficiente para ver o que havia sido rabiscado no assoalho. Tudo dentro de Selena se tornou gelo. Marcas de Wyrd. Dezenas de marcas de Wyrd tinham sido desenhadas no chão com giz, formando uma espiral gigante com uma grande marca no centro. Selena cambaleou para trás e se chocou contra a penteadeira. O que era aquilo? A assassina passou a mão trêmula pelo cabelo, olhando para a marca no centro. Tinha visto aquela marca. Tinha sido gravada de cada lado do corpo de Verin. Ao sentir o estômago se revirar, Selena correu até a mesa de cabeceira e pegou a jarra de água. Sem pensar, ela jogou a água nas marcas. Depois correu até o quarto de banho para pegar mais. Quando a água soltou o giz, a assassina pegou uma toalha e esfregou o chão até suas costas doerem e suas mãos e pernas estarem quase congeladas. Somente então, Selena vestiu calças e uma túnica e saiu do quarto. Por sorte, os guardas não disseram nada quando a jovem pediu para ser escoltada até a biblioteca no meio da noite. Eles permaneceram no salão principal, enquanto Selena percorria as prateleiras,
em direção à alcova mofada e esquecida, onde encontrara a maior parte dos livros sobre marcas de Weird. A assassina não conseguia andar rápido bastante e olhava continuamente sobre o ombro. Seria ela a próxima? O que aquilo significava? Selena esfregava os dedos. Quando virou em um canto, a cerca de 10 prateleiras da alcova, Selena estacou de súbito. Neemia, sentada em uma pequena escrivaninha, olhava para ela com olhos arregalados. Selena pôs a mão sobre o peito, que batia acelerado. Droga! Esbravejou ela. Você me assustou! Neemia sorriu, mas não completamente. Selena inclinou a cabeça ao se aproximar da mesa. O que está fazendo aqui? Perguntou Neemia, em Eliwi. Eu não conseguia dormir. Selena olhou para o livro da princesa. Não era o que usavam nas aulas. Não, era um livro velho e grosso, cheio de densas linhas de texto. O que você está lendo? Neemia fechou o livro e se levantou. Nada. Selena observou o rosto da princesa. Os lábios dela estavam contraídos, e Neemia ergueu o queixo. Não achei que você já conseguia ler textos desse nível. Neemia guardou o livro na dobra do braço. Então você é igual a todos os tolos e ignorantes desse castelo, Lilian. Replicou ela, com a pronúncia perfeita na língua comum. Sem dar chance de resposta, a princesa se afastou. Selena observou enquanto Neemia se afastava. Não fazia sentido. Ela não sabia ler livros tão avançados assim. Ainda tropeçava nas linhas de texto mais simples. E Neemia nunca falara, com aquele sotaque impecável e... Nas sombras atrás da escrivaninha, um pequeno papel caíra entre a madeira e a parede de pedra. Selena pegou o papel amassado e o abriu. No instante seguinte, se voltou na direção em que Neemia desaparecera. Sentindo a garganta apertada, Selena meteu o pedaço de papel no bolso e voltou às pressas para o salão principal, sentindo a marca de Weird desenhada no papel queimando como um buraco em sua roupa. Selena desceu pela escadaria e então seguiu por um corredor com paredes forradas de livros. Não! Neemia não podia tê-la manipulado daquela forma. Neemia não mentiria dia após dia sobre o quão pouco sabia. Fora Neemia quem lhe informara que os rabiscos no jardim eram marcas de Weird. A princesa sabia o que era aquilo, e avisara Selena para ficar longe das marcas de Weird repetidas vezes. Porque Neemia era sua amiga. Porque Neemia chorara quando seu povo fora massacrado. Porque a princesa buscara Selena em busca de conforto. Mas Neemia vinha de um reino conquistado, e o rei de Adarlan arrancara a coroa da cabeça de seu pai e tomara seu título. E o povo de Eliwi estava sendo sequestrado na calada da noite para ser vendido como escravo, assim como os rebeldes que, diziam os boatos, Neemia apoiava tão tenazmente. E 500 cidadãos de Eliwi tinham sido chacinados recentemente. Os olhos de Selena ardiam enquanto a assassina observava os guardas matando o tempo nas poltronas do salão principal. Neemia tinha todos os motivos para enganá-los, para tramar contra eles, para sabotar a competição estúpida e deixar todos em pânico. Quem melhor para alvejar que os criminosos abrigados no castelo? Ninguém sentiria a falta deles, mas o medo vazaria para dentro do castelo. Mas por que Neemia tramaria contra ela?